hoje na companhia aqui da CRA. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores. É uma honra sempre estar aqui, né? Mais uma vez aqui para a gente poder contribuir, né? Então, obrigada. Feng Shui, qual a pronúncia correta? Feng Shui, né? Perfeito. Cada um traz, né? Feng Shui, então cada um traz de um modo, mas é Feng Shui. Para quem não conhece, né, o que seria? Bom, eu vou trazer de uma forma bem popular, né? O Feng Shui ele é uma técnica terapêutica onde a gente promove cura energética nos ambientes. Então, nós utilizamos dos espaços do nosso ambiente com uma proposta de trazer uma maior equilibração, tanto no ambiente físico quanto no ambiente energético, promovendo maior bem-estar e maior qualidade de vida. E é interessante pensar, né, na história já, né, na China do uso da técnica, e que aqui era muito recente, né, mas lá já tem um histórico milenar de uso. Sim, tanto é que é datado aí mais de 3, 4 mil anos, né? Que eles têm como essa proposta assim muito forte, né? De olhar para a cura dos ambientes, né? Então, e graças a Deus que hoje a gente tem a possibilidade de estar trazendo isso para o nosso cotidiano, né? E principalmente agora, dentro de pandemia, né? Sem dúvida. A Ana Carla colocando aqui, né, como é que se identifica o ambiente primeiro, né? Primeiro é isso? Se faz uma análise do espaço? Sim, então a gente tem como chama? Um baguá, que é um elemento que a gente utiliza e através desse elemento a gente consegue identificar diversos tipos de áreas do nosso ambiente. Então a gente vai ter a área do trabalho, a gente vai ter a área do sucesso, a gente vai ter a área da espiritualidade, da criatividade, dos amigos. Então é considerado 9 tipos de áreas, aonde essas áreas a gente vai conseguir fazer essa medição do campo de energia, né? E de fato tem que se ter um estudo, entender bem a técnica para saber como fazer essa análise. Sim, o que a gente está trazendo aqui enquanto proposta hoje é de uma forma bem simplificada e até favorecendo com que as pessoas em casa possam começar a utilizar dessa ferramenta, né? Assim, existem muitas escolas que trabalham, né, dentro da vertente do Feng Shui, depende de um estudo mais específico, porém, com algumas dicas básicas, dá para a gente poder trazer uma qualidade de energia, trazer uma qualidade de saúde para os nossos ambientes, assim, de forma extraordinária. E é o que a gente tem como proposta aqui hoje, né? Facilitar esse cuidado, esse autocuidado, principalmente visto que hoje as emoções das pessoas estão cada vez mais exacerbadas, né? E a nossa casa é o nosso lar sagrado, é o nosso templo sagrado, então a gente precisa estar dentro de uma ambientação mais harmônica. Então isso é o que a gente vai estar propondo aqui hoje. A Rosemary aqui colocando, né? É só uma questão de disposição do espaço ou entra aí a questão de cores, aromas, enfim. Sim, tanto é que a gente preparou um material para vocês que vai estar sendo disponibilizado, né, Luciana, no site da educadora, onde eu trago diversos tipos de dicas relacionadas à importância das cores, à importância dos aromas, à importância da gente identificar cada área física desse ambiente. Então, tudo isso está correlacionado. E quando a gente entende que o nosso ambiente, tanto é que hoje os estudos, né, científicos trazem muito essa possibilidade, que a influência dos ambientes externos, eles alteram drasticamente a influência do nosso ambiente interno. Então, os nossos órgãos, eles sofrem, inclusive, com a desarmonização, com a bagunça que está dentro do nosso ambiente. Então, quanto mais nós organizarmos esses espaços, mais saúde nós vamos ter, mais harmonia nós vamos ter, mais recurso, né, de prosperidade e abundância, porque cada uma dessas áreas elas vão passar por um processo de autocura e dentro desse processo de autocura a gente vai conseguir ter mais disponibilidade, mais foco, mais centramento para poder estar lidando
no nosso dia a dia. De fato é um processo, né? Aí o que o Arthur coloca aqui, tem que se mudar essa estrutura dependendo da época da vida? Sim, tanto é que existem várias vertentes. Por exemplo, a gente tem o trabalho que é feito do Feng Shui de ambientes e também temos o trabalho que é feito através do Feng Shui pessoal. Então, se a gente entende, tem um autor que chama Rudolf Steiner, que ele trabalha com a teoria dos trinênios, setênios e nonênios. Qual que é a abordagem que ele nos coloca? Que a vida é feita de ciclos. Então, se a gente entende, compreende esses fluidos cíclicos que a vida está nos propondo, a gente vai promovendo essas modulações junto com essas mudanças. E mesmo porque o ser humano ele não é, né, parado, ele está em mudança o tempo inteiro. Quanto mais eu acompanhar esses movimentos de mudança e eu for me harmonizando diante disso, mais qualidade de vida e bem-estar eu vou estar tendo. Então, é extremamente importante a gente pensar nessa qualidade de ciclos também. Rosângela aqui, né, perguntando, nós estávamos falando a respeito dessa questão das cores, dos aromas, da disposição do espaço, e ela pergunta justamente isso, né, é preciso fazer um grande investimento ou só a reorganização do ambiente já ajuda? Só a reorganização do ambiente já ajuda. E se a gente puder, a gente vai estar utilizando coisas que estão dentro da nossa própria casa. Então, assim, vamos partir do princípio de pensar que existe uma área de um quarto, por exemplo. Uma das coisas que a gente mais preconiza dentro do Feng Shui é exatamente esse cuidado de não ter eletrônicos dentro do quarto. Porque a carga eletromagnética que é emanada ali, ela drena todo o fluxo energético nosso. E isso começa a gerar complicações, inclusive, no fluxo orgânico. Então, vamos partir do princípio de pensar que naquele ambiente tem um eletrônico e que não tem como, de jeito nenhum, eu tirar. Então, existem estruturas que a gente chama elementos de cura, né, do ambiente, que são utilizados, por exemplo, o uso de um cristal, por exemplo, o uso, de repente, de uma cartolina colorida. Então, a gente faz um estudo nesse ambiente e a gente pode utilizar coisas assim, de custo muito pequeno e, na grande maioria das vezes, sem custo algum, só fazendo essa reorganização. E é um pouco também do que vai estar no material que vai estar compondo aí para vocês. Perfeito. A Gorete aqui perguntando se existe algum aroma que ajuda a liberar a energia do ambiente, se existe alguma coisa específica para ajudar nesse momento, né, que está todo mundo mais em casa, a reequilibrar um pouquinho isso. Bom, eu trouxe aqui pra gente, exatamente, é um aromatizador que foi preparado, né, através das minhas alquimias, dá licença, Luciano. Então, o que a gente faz? Aqui tem um mix Se de puder aromas. segurar um pouquinho para o Adriano mostrar. Aqui tem um mix de aromas e dentro desses aromas existe inclusive alguns cristais para poder promover esse processo de autocura do ambiente. Então aqui eu tenho aromas, aqui eu tenho florais específicos para poder fazer esse processo de limpeza energética e eu tenho a utilização da cor. Então uma das coisas que a gente vai precisar preconizar é cada órgão nosso, ele tem a sua função fisiológica, psicológica, energética, emocional. E cada órgão, ele recebe uma cor em específico, um cheiro em específico. Quando eu utilizo dessas informações, eu começo já a promover um processo de autocura. Se a gente parte do princípio de pensar num aroma, tipo, principalmente agora nesse momento e nesse movimento que a gente está sofrendo, né? Num aroma à base de lavanda, num aroma à base de capim-limão, para poder fazer o processo de limpeza energética na casa mesmo. Se eu penso no aroma de alecrim, para poder fazer essa retirada desse campo de energia que a gente chama de um campo energético mais miasmático, eu vou estar promovendo um processo de autocura fortalecedor assim absoluto.
Uma outra coisa que eu sempre gosto de indicar, principalmente agora, porque muitas pessoas não têm esse tipo de conhecimento. Então, se não são usuários de homeopatia, podem estar comprando as cápsulazinhas em farmácia de cânfora. Pega os tabletinhos de cânfora, corta ele em 4 e coloca em diversos cantos da casa. O que a cânfora faz? Ela é um desinfectante energético muito potente. Ela vai estar retirando essa carga densa da energia da casa, vai trazer um pouco mais de leveza, além do aroma que ela vai estar dispersando ali. A partir disso, eu posso estar pensando nos aromas, como eu já tratei aqui, né, do capim-limão, por exemplo. Uma gotinha do capim-limão e passar nos travesseiros vai me trazer mais tranquilidade, mais harmonização. Eu posso, inclusive, colocar o aroma de capim-limão, ou de lavanda, ou de hortelã, que vai estar trabalhando todo o sistema gastrointestinal, para poder trazer também essa clareza, né? Trazer esse equilíbrio emocional com mais força e mais vigor. Então, são várias coisinhas que vão estar lá como dica para vocês também. E ela emenda aqui, né? Muitas vezes a gente compra aqueles aromatizadores para o ambiente, né? Fazer isso sem ter um conhecimento pode dar errado, né? Do tipo, olha, coloquei um cheirinho qualquer lá, sem pensar muito, sem ter conhecimento, né? Pode ser ruim ao invés de ser bom? Pode, porque assim, uma das coisas que a gente precisa pensar é a base do que foi usado na composição, né? Então, qual é o tipo de princípio ativo? Porque às vezes a gente fala, vou colocar um olhinho essencial ou uma essência, sei lá, de alguma coisa. Mas eu não sei a qualidade daquele princípio ativo, principalmente como a gente defende muito esse movimento mais orgânico. Então, assim, ali naquele material pode ter metais pesados que a gente não sabe, e esses metais pesados eles podem estar trazendo uma intoxicação. Então é importante que a gente tenha consciência na qualidade do produto que a gente vai buscar. Normalmente a gente comprando esses tipos de produtos sempre preferencie mais essas linhas orgânicas veganas, porque eles vão estar livres desses elementos tóxicos. Farmácias ou lugares que tenham uma qualidade, né, de trabalho boa, que tenha essa consciência de harmonização, inclusive, eu acho que é importante a gente pensar nisso. E dá para ser feito também esses processos na própria casa, desde que você tenha o conhecimento. E são assim, eu não preciso passar por um treinamento mega para poder aprender a fazer isso. Não, muito pelo contrário, que também está lá na dica para vocês, né, de como é que eu posso, de repente, fazer a compra de um óleo essencial de boa qualidade e como é que eu posso promover o meu próprio aroma e ter diversos tipos de aromas para minha casa, para o meu trabalho. Então, a gente vai estar trazendo esse conhecimento para vocês também. Perfeito. Porque é aquilo que a gente colocava, né? Você está falando de uma técnica aí com milenar, né? E que tem um embasamento, né? Muitas vezes a gente vai ou pelo cheiro da modinha, ou pela ação, e não é aquilo que se precisa. Exatamente. E isso é de extrema máxima importância, como tudo na vida, né, Luciano? Então, assim, a gente pensar na qualidade do que vai estar sendo ofertado, do que eu estou comprando, buscar essas linhas mais orgânicas, mais veganas, porque elas estão livres, né, desses contaminantes, e começar aí a promover essa autocura nos nossos ambientes. E uma coisa que eu gostaria de até trazer, se me permite, é a importância do cuidado dos nossos banheiros, né? Eu não sei se alguém fez alguma pergunta aí, Não. mas eu acho que isso é de extrema importância. Nos nossos banheiros é onde ficam os nossos dejetos. E na grande maioria das vezes as pessoas não têm muita noção disso. Eu sempre trago nas minhas consultorias, nos meus atendimentos, essa qualidade de informação. Porque o banheiro, a tampa dos vasos precisa estar fechadas. Eu não posso deixar aberto, porque isso vai estar roubando a qualidade de energia do meu ambiente. Os ralos, do mesmo modo. Então, assim, eu ter sempre uma planta dentro do banheiro, porque ela vai promover um processo de autocura ali no banheiro.
Então, assim, é importante a gente pensar nesses pequenos detalhes para poder trazer grande diferença na nossa vida. A Amanda, colocando uma outra questão, nós falamos dos cheirinhos, né? Como é que fica a questão prática aí, da estrutura de uso de objetos em casa? Ela coloca especificamente assim, né, aqueles objetos que a gente compra de outras culturas, né? Estatuetas, sem saber direito o significado. Isso também é complicado. Sim, mas isso é complicado, porém é curado. Então, assim, é autocurado, né? Então, a partir do momento que eu entendo a simbologia daquilo, eu posso estar utilizando esses símbolos dentro das especificidades, né? Então, vamos partir do princípio de pensar que aqui nós temos essa parede aqui que está relacionada a uma porta. Então, essa porta, nós estamos falando da área do trabalho. Aqui em frente, nós estamos falando da área de sucesso. Aqui, estaríamos falando da espiritualidade, aqui da criatividade, bem a grosso modo. Então, se eu tenho, de repente, sei lá, um elemento que eu comprei aí fora e que ele é da área do trabalho, mas que ele está lá na área do sucesso, ele vai interferir. Então, a partir do momento que eu entendo como funciona essa estruturação, eu posso estar colocando ele no lugar correto. E ao invés dele fazer mal-estar, ele vai estar promovendo bem-estar. Então, dá para a gente estar aproveitando, não precisamos jogar fora. Uhum. Então é uma questão de harmonizar dentro do espaço. Sim. Perfeito. Uhum. Você tem um outro objeto aí, né? Sim. Um cristal, uma pirâmide. Aqui eu trouxe uma pirâmide que na realidade a gente chama isso de orgonites. O que são os orgonites? Eles têm como principal função promover um processo de autocura nos ambientes. Então, são elementos minerais, né, e vegetais que passam por uma fusão caótica e através dessa fusão caótica eles têm uma potência máxima de equilibração dos nossos ambientes, ou seja, ele transmuta a energia negativa em energia positiva. Aqui nós estamos falando de uma peça que ela vai estar absorvendo praticamente 120 a 160 metros quadrados. Então essa única peça ela conseguiria, dependendo do tamanho dessa casa, fazer esse processo de autocura na casa. E aí a gente tem ele em diversas cores, né? Daí se a gente pensa na equilibração dos chakras, que também são relacionados aos órgãos e são relacionados a dentro de todo esse processo energético, a gente vai estar fazendo a utilização da peça também com as cores. Tá, Cleo, mas eu preciso pensar na cor específica? Não. O orgonite ele é mais ou menos igual ao cristal. O cristal não é você que escolhe, é ele que te escolhe. O orgonite do mesmo modo. Então, ele vai te escolher. Do mesmo modo, o bicho. É o bicho que nos escolhe. Então, dependendo do fluxo energético pelo qual você está, a peça por si só vai estar te escolhendo. Tá, mas se eu quiser trabalhar uma área em específica, por exemplo, se eu quiser pensar em fazer uma mobilização na minha parte organizacional, na minha parte financeira, eu poderia pensar especificamente em alguma cor? Sim. Quais cores que eu poderia estar utilizando? O vermelho ou o dourado. O vermelho porque ele vai me trazer essa potência de força, fazendo com que eu construa toda essa mobilização e essa estabilização, inclusive nas organizações administrativas, financeiras, quanto o dourado vai também me trazer isso, mas vai me trazer mais foco e criatividade. Então, eu posso estar utilizando com especificidades ou eu posso deixar com que a minha intuição me leve para onde ela precisa. Uhum. E de fato, né, se tem um conjunto de possibilidades, né? Sim. A técnica ela não é fechadinha, né? No Não. sentido de, olha, vai limitar meu espaço, as ações, não tem isso. Não, muito pelo contrário. Então vamos partir do princípio de pensar aqui nesse ambiente que nós estamos. Vamos imaginar que esse ambiente é a planta da nossa casa. Então, através desse ambiente, nós vamos delimitar o centro desse ambiente, que a gente chama o centro de cura, né? O centro de autocura, que está relacionado à área da saúde em específico.
E a partir dele é delimitado várias outras áreas, que é aquelas que a gente falou, trabalho, sucesso, criatividade, espiritualidade, enfim. Então, a partir disso, eu consigo estar trabalhando com vários elementos, através de cores, através de cheiro, através de um cristal, através de um penduricalho, né? Através de qualquer coisa dá para a gente poder estar trabalhando. A cor de um tapete, a cor de uma almofada, a cor de uma parede, então dá para a gente poder estar fazendo. E uma das coisas que a gente precisa pensar também são as cores, né? Das paredes em específico, porque às vezes a pessoa vai lá e pinta a casa inteira de vermelho. O que vai acontecer? Ela vai começar a entrar num processo de irritabilidade muito maior. Então, a gente precisa ter esse cuidado maior de entender a funcionalidade de cada uma dessas cores, de cada um desses elementos, para que a gente possa estar utilizando com inteligência máxima. Também é interessante, né, exatamente isso. Você tem opções aí de transformação, né? Não é uma única. Então, você consegue também harmonizar com o seu gosto para o espaço. Sim, e é o mais importante. Quando a gente parte do princípio de pensar numa consultoria, seja ela do Feng Shui, tanto do ambiente casa, quanto do ambiente profissional, e até mesmo o ambiente pessoal, a primeira premissa que é respeitada é o que o cliente gosta, o que o interagente gosta. Porque por mais que a gente tenha a técnica, mas eu preciso respeitar. Não adianta eu falar para você, coloca uma almofada de zebra aqui, sendo que você tem aversão à zebra. Então, se eu preciso das cores da zebra, eu vou precisar entender como é que você funciona, quais são os seus gostos, e aí a gente consegue fazer esses alinhamentos. Perfeito. Antônio e Marília aqui com a mesma questão, né? Isso é para todos os ambientes da casa? Cada ambiente é uma composição ou você pensa na casa como um todo? Então, eu gosto muito dessa pergunta, obrigado por ela, né? Porque quando eu penso dentro de um projeto de Feng Shui, normalmente a gente pega a planta dessa casa e a gente vai delimitando os espaços pela planta. Eu, Cleo, em específico, dentro das abordagens que eu busquei, né, eu gosto de fazer o processo de autocura dentro de cada ambiente. Então, por exemplo, o processo de autocura na planta da sala, na planta do quarto, no banheiro, na cozinha, na varanda, porque isso dá para mim uma possibilidade de ampliação de consciência muito maior, diferente de fazer numa única planta. Muitos profissionais e muitos estudos nos apresentam essa possibilidade só da planta, mas eu tenho uma preferência muito maior, inclusive intuitiva, de estar fazendo ela por cada cômodo, né, por cada ambiente. E a Isadora, né, parabenizando pelas colocações, diz que foi uma coisa que sempre a interessou. E aí pergunta, né, quem quiser ter formação na área, qual o procedimento, quanto tempo leva para esses estudos? Olha, tem diversas formações, então assim, primeiro passo, Isadora, né? Isso. Primeiro passo, Isadora, a gente tem a possibilidade de buscar hoje muita coisa através da internet, né? É você ter o contato com isso. Estudo Feng Shui, ele assim, é para a vida. Então, por mais que você tenha uma formação básica rápida, você vai encontrar hoje nesse universo online coisas muito rápidas, mas é para a vida, né? Então, são diversas frentes, diversas escolas. Dentro do olhar que eu tenho, como eu trabalho com essa parte das terapias integrativas, nesse olhar mais, né, oriental versus ocidental, então a gente está sempre buscando tudo que tem essa correlação, né, de diversas frentes, de diversas fontes. Aí o mais interessante é você tentar buscar algo que possa aproximar daquilo que realmente você está interessada, né? Porque assim, a partir do momento que você vai buscar uma escola, às vezes você vai buscar uma linha que ela trabalha mais no processo da bússola, né? Que a gente vai entrar aí norte, sul, leste, oeste, enfim.
Agora, existem, que é uma coisa mais prática, mais rápida, agora existem outras abordagens que são mais energéticas, que levam para esse processo do autocura mesmo. E tempo, eu acho que é um negócio meio que complicado de determinar, né? Porque eu sempre levo que essas abordagens de conhecimento, elas seguem a gente para a vida e cada vez mais você vai ficar apaixonado e você vai estar sempre buscando e buscando cada vez mais. E a Aline aqui perguntando se você pode somar outras técnicas, né, como cromoterapia, aromaterapia, etc. Sim, com certeza. Tanto é que dentro da abordagem que eu trabalho, eu utilizo todas as técnicas juntas, né? Então, desde cristais, desde aroma, desde a cromoterapia. Então, assim, são várias abordagens. A própria, quando a gente pensa, por exemplo, no Feng Shui pessoal, a gente utiliza inclusive o poder das ervas medicinais, das plantas medicinais, porque as plantas elas têm esse processo também, né? De ser as nossas guardiãs, então ela já tem essa principal função. E ela é a força que ela traz, além de toda essa força da natureza, ela também nos traz esse processo de lembrar o nosso cérebro, lembrar o nosso ambiente da importância desse cuidado. Então dá para utilizar várias frentes aí. Perfeito. Arthur, parabenizando também pelas colocações e você falava a respeito, né, do aromazinho aí que você utilizou cristais também, né? Ele pergunta a respeito do uso dos cristais como ferramenta de equilíbrio aí dos ambientes. Desculpa, eu não entendi. Do uso dos cristais, como utilizar os cristais, porque você colocou no Sim, aroma. eu coloquei no aroma aqui os Isso. cristais. E aí ele pergunta se pode usar como objeto de decoração, ou quais outras formas de utilização. O cristal, ele acaba sendo um amuleto também, né? Então, ele tem essa função de promover esse processo de autocura. Tanto é que se a gente pensa, um dos elementos que a gente utiliza muito na abordagem de cura do ambiente são os cristais multifacetados. Porque as multifacetas dele faz com que essa disseminação energética seja amplificada. Então, é uma das coisas que a gente utiliza absurdamente. Por exemplo, vamos partir do princípio de pensar de novo na porta, nosso ambiente central, né? Então, eu vou chegar na sua casa, você vai me receber. Quando eu penso no portão, ou que seja na porta de entrada, se eu coloco um cristal em cima da porta, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar promovendo um processo de autocura, inclusive para aquela pessoa que está entrando para dentro da minha casa. Então, é como se ele tivesse a força de retirar toda aquela camada energética, toda aquela densidade energética, promovendo uma renovação. Então, sempre, cristais vão estar sempre aí sendo utilizados. Perfeito. Você disse a respeito da apostila, né, disponibilizada, que a gente vai colocar aqui nas redes sociais, na página da TV. A Cláudia perguntando, né, se ela já dá uma base para as pessoas pensarem os seus espaços. Sim, ela vai estar trazendo tanto uma base para vocês pensarem nos espaços, quanto também ela vai estar trazendo um passo a passo do que é que você pode estar utilizando. E principalmente agora aproveitando efeito pandemia, né? Porque tem muita gente em casa. Eu tenho recebido muitos atendimentos assim das pessoas ansiosas versus ociosas, embora outras mega atropeladas, mas e que nesse movimento de estar mais ocioso, você pode começar a promover uma cura nos seus ambientes. E aí vai devagarzinho, um passo por vez, um dia por vez, conhecendo, entrando em contato, né? Lembrando que o nosso lar é o nosso templo sagrado, lembrando que o nosso ambiente profissional também é parte do nosso templo sagrado, porque querendo ou não, a maioria de nós ficamos 8, 10 horas nos nossos ambientes profissionais e esses lugares eles têm que ser muito bem tratados, muito bem cuidados. Perfeito. Para quem quiser mais informações, a Ana Cláudia aqui perguntando se tem redes sociais, como entrar em contato? Sim, as redes sociais Cleo, do carmo.hagterapias, a própria página da clínica, né, que é Hag Terapias também, e tenho o site, né, hagterapias.com.br.
Quem precisar, estou disponível, 016 9967 7225, que é também o WhatsApp da clínica. Então, me coloco à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Maravilha. Cléo, gratidão aí por compartilhar um pouquinho do conhecimento conosco, né? De fato, esse período da pandemia tem mostrado que equilíbrio é uma coisa que tem que ser buscada, né? Tem que ser partilhada também. Sim. E esperamos realmente que a gente tenha esse contraponto positivo no período, né? Que mais pessoas encontrem o equilíbrio aí nesse momento tão difícil. Obrigado pela presença aqui. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. E que esse conteúdo, que esse material que foi preparado com muito amor e carinho, possa ser contribuição na sua vida e que você possa, de verdade, colocar em ação tudo isso, tá bom? Um beijo para cada um de vocês. Obrigada.